Boa noite, sejam bem-vindas ao Espaço do Caminho do Encontro. Novamente hoje aqui para ter uma live com a doutora Márcia Secchi, nossa columnista. Vamos a deixar que vayan entrando. Hola Marcela desde Argentina, qué placer tenerte aquí. Hola Gladys, hola Maísa, hola... Sí, buenas tardes, casi buenas noches, ¿no? Un placer que nos vean desde Argentina. Un placer tener a todas voces hoy aquí. Estamos con la primera live de febrero, un tema súper importante como es el de hoy en cuanto a planificación patrimonial. Yo también, un beso desde aquí. Todas las dudas, todo lo que significa desmitificar este tema tan importante para nos mujeres. Y vamos ya a convidar a nuestra querida Márcia. Un minutinho. Márcia, aquí, Márcia Secchi. Márcia. Te estamos convidando, Márcia. Vamos lá. Hola Gladys Helena, boa noite también. Fernanda, un placer. Hola, 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 hola. Olá. Como tá? Como você Boa tá? noite, tudo bem? Tudo bem? E com você? Um placer tenerte aqui, Márcia, esta noite. Um placer. Prazer enorme para mim. Muito bom estar aqui de volta para a gente bater um papo gostoso. Você sabe, Mariela, você me entusiasmou. Eu sou super desligada de telefone, iPhone, e sempre caíam as minhas lives com você. Aí eu até troquei de iPhone. Vamos ver se hoje a gente vai direto. Estou de iPhone novo, tua causa. Você que me entusiasmou. Que honra la nossa no Caminho do Encontro. Bom, para aquelas que están por primera vez no camino, porque tenemos o privilegio, Marcia, de haber crecido, la verdad que o último trimestre do camino de una forma importante, así que para aquellas que no te han escuchado, eu vou contar que Marcia es advogada societaria, especialista en planeamiento sucesorio de empresas, familiares, socia do PLKC Advogados, mediadora, professora convidada por la Fundación Getúlio Vargas Low, pós-graduação, membro do grupo de estudios de empresas familiares da Getúlio Vargas Low também, palestrante, coautora dos libros Planeamiento Sucesorio, Aspectos Familiares, Societarios e Tributarios e o Legal da Filantropía, autora de diversos artigos sobre os temas organización de patrimonios y planeamiento sucesorio, voluntaria no Somar, Asociación Solidaridad en Marcha, como conselheira y no Instituto Reciclar como mentora. Bem-vinda, Márcia Secchi, al Camino del Encontro. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy, Márcia, y gustaría que pienses que tenés que comenzar de cero explicándole a nuestro público femenino. Así que te deixo começar. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho o que é o planejamento sucessório. Como o próprio nome diz, né, Maria Laura, significa você planejar a sucessão de pessoas, quer seja dentro de uma empresa, como comandante de patrimônio, de uma família. E é também falar de aposentadoria, de afastamento, das funções que você sempre exerceu a vida inteira. É falar de finitude. Sim, tuve uma pequena interferência. Você está com 4G, você está tudo bem? Eu estou no Wi-Fi. Você acha melhor eu pôr no 4G? Qualquer coisa, se temos algum problema, você passa para 4G. Tá bom. Eu vou só ficar com o dedinho aqui, ficar mais para cima aqui para mim, que acho que vai ficar melhor. Perfeito. Então, vamos lá. Então, significa falar, como eu estava falando, de aposentadoria, de afastamento, de finitude, de morte. Né? Mas também é falar de colher frutos, de descanso, de perenidade, de legado empresarial, de legado familiar, de perpetuidade do negócio, de novas gerações, de novas ideias, de novos mercados. Então,
sempre tem o lado bom e o lado difícil de tudo isso, né? Mas, de toda forma, é um enfrentamento que não é fácil, eu te diria, porque é, não trata apenas das questões que são negociais, patrimoniais, trata de questões relacionais. A gente vai falar de poder, de decisão, de propriedade. Isso tudo vai mexendo com a família, com as pessoas individualmente. Então, quando você tem uma família com uma relação saudável, é, mesmo assim, os filhos têm uma resistência muito grande em abordar um pai e reconhecer o novo pai que eles têm. Você fez uma live a respeito dos pais, os papéis vão se invertendo, né? E a gente vai vendo as impossibilidades dos pais, né? Então, não ser mais aquele homem, aquela mulher, muitas vezes poderoso, poderosa, forte, agora eles demandam cuidados, e muitas vezes você tem que tirar poder dessas pessoas, que também é uma coisa muito difícil, Maria Laura, porque, embora seja necessário, você fala, poxa, eu vou tirar o poder do meu pai, que sempre mandou nisso aqui, sempre foi o dono desse patrimônio, foi ele que fez tudo, e agora eu não deixo mais ele mandar no dinheiro dele. É muito difícil. E, por outro lado, muitas vezes o pai ou a mãe ainda estão rígidos, estão bem com o processo cognitivo super íntegro, mas ainda assim eles querem pensar na transferência do bastão, mas eles não conseguem, eles ficam paralisados, porque muitas vezes eles vão desatender ou desagradar um filho, não em benefício de outro, em benefício do negócio em si. Ou então eles não querem definitivamente largar o osso, né? Aquilo que eles construíram, e também, assim, olha, vou deixar o barco correr, a deriva, vamos lá. Isso pode ser muito complicado, o que for será, porque isso vai gerar uma sucessão hereditária, normal, sem regras, sem planejamento, sem estratégia. E isso pode, muitas vezes, e normalmente acontece, de afetar o patrimônio e também a família, a relação familiar, né? Marcia, si no fuera de relación de pais a filhos, sino que fuera entre o casal. Porque, porque uma coisa que vino muito do público hoje, eu puse uma série de perguntas e comentários, é que pasa quando é um marido que não quer compartilhar a informação, tanto para sua mulher que está na mesma linha, como para os filhos. Entonces también gustaría que en tu discurso también empieces en esa linaje familiar. Por favor. Então, é complicado isso, porque veja só, Maria Laura, as pessoas não percebem, às vezes, a depender do regime de bens. O que acontece com um casal, por exemplo, casado no regime da comunhão parcial de bens? Vou dar o exemplo do homem, que você falou, está à frente do negócio, apesar que a gente tem muitas mulheres à frente de negócios, graças a mais, mas assim, o homem está à frente dos negócios e a mulher está ali nos bastidores, está ali cuidando da casa, dos filhos, etc. Ela não sabe o que acontece na empresa. Mas veja bem, vamos supor que essa mulher, né, os homens não percebem isso, essa mulher falece. Esse homem acorda com metade do patrimônio, a depender do regime de bens e de quando eles construíram esse patrimônio. E os filhos têm a outra metade. E se eles já doaram alguma partezinha para os filhos, ele pode acordar sem o controle da empresa. Então, que ruim não ter preparado os filhos, né? Ou então, a gente sabe, ainda mais com esse Covid, né? Ninguém é eterno, ninguém fica para semente. E o que acontece? Ela pode se ver uma mulher viúva, às vezes com filhos menores, sem poder sem ter como tomar conta dessa empresa. Mas não digo que seja mulher, às vezes ela é uma mulher que tem outras habilidades, tem um outro trabalho, tem uma outra empresa, e ela não tem necessariamente alguma conexão com aquele negócio do marido falecido. Mas tem que ir se preparando uma sucessão com os instrumentos que a gente tem. Então, eu tenho filhos que podem me suceder no negócio, então deixa eu trabalhar isso. Deixa eu treinar esses filhos têm que entender do negócio. E que bom se eu puder estar aqui ainda para segurar a mão deles e ver como eles estão agindo, porque
Você sabe, quando a família é disfuncional, vai aparecendo, já começa aquela disputa de egos, as mazelas já vão vindo à tona e vai se percebendo quem é quem. As pessoas se mostram nesse momento. Então, às vezes é bom você Muito dar uma... duro isso, Márcia? Que as pessoas se mostrem e talvez não sejam o que uno desejaria enxergar. Então, menina, é muito comum, infelizmente. Às vezes você acha que você tem um filho ou tem um irmão e você tem uma pessoa que nem acontece no casamento. Não estou falando nenhuma novidade. Às vezes você foi casada a vida inteira com uma pessoa, quando você se separa, fala, não conhecia essa pessoa, né? Enfim, então isso acontece muito, porque as relações familiares são relações de paixão, né? São relações muito fortes, muito eivadas por bilateralidades, né? Ódio, paixão, superproteção e rejeição. Então, é muito difícil, né? O Cortella que fala que paixão é a suspensão temporária do juízo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, e isso acontece muito na família, as pessoas realmente se mostram. Então, é bom que você vá preparando a sucessão, vá preparando seus filhos, vá treinando seus filhos. Tem cursos excelentes, a gente já falou aqui, para que as pessoas sejam treinadas. Às vezes é bom você dar uma pequena parcela de patrimônio, de participações societárias para aqueles filhos, para que eles ingressem no negócio e você vá testando e acompanhando aquelas pessoas no seu crescimento e vendo o que elas têm de potencial. Às vezes a pessoa tem um grande potencial, mas não é para aquele negócio, ela tem para outro. E às vezes você frustra um filho forçando, olha, você tem que trabalhar no negócio familiar. Não necessariamente, né? E você não necessariamente tem que ter os filhos todos juntos dentro da empresa familiar. A gente quer ver os filhos felizes, não necessariamente juntos, mesmo porque às vezes você cria um ambiente de disputa, de inveja, muitas vezes, de sentimentos ruins que vão abalar a união familiar, e isso é muito deletério, né? A gente não quer isso. Então, embora tenha sido muito desmistificado ao longo dos últimos anos, ainda existe muito preconceito, muita resistência do lado dos pais e do lado dos filhos para falar desse tema de planejamento. Muito embora o Covid tenha nos esfregado na cara, né, a morte inesperada de pessoas, de gente jovem, saudável, cheia de planos, mas tem esse medo do ser humano, essa dificuldade de falar da sua finitude. Como você bem disse, né, na sua live, a gente tem essa angústia de falar da finitude dos próprios pais, quiçá da gente, né? É muito difícil falar, quando eu não estiver aqui, como será isso? Esse exercício é um exercício muito difícil. Então, e tem esse medo que ronda a cabeça do ser humano, que é com relação à sua vulnerabilidade, né? E o planejamento, como o próprio nome diz, ele consiste em estratégias de organizar, para desenvolver e executar. Você tem que, depois de você planejar, executar uma série de atos e de documentos ao longo de um processo que vai interferir diretamente. O objetivo é interferir diretamente na longevidade das empresas familiares e das famílias empresárias, né? Com a permanência da união em família, etc. Mas é uma estrada difícil, né? Por isso que a gente faz o seguinte, sabe, Maria Laura? A gente estabelece um cronograma e um prazo para aquilo ser concluído. Porque as pessoas fogem. As pessoas fogem. Quando a coisa fica difícil, a tendência opa, peraí, agora a gente está com um contratempo aqui, vamos dar uma paradinha. E não volta mais. Numa média bastante geral, assentada assim na nossa experiência prática, o prazo de um planejamento, que depois vai virar uma execução, vou falar sobre isso, é de cerca de 6 meses. 6 meses dá para você fazer um planejamento muito bom. Eu estou falando de empresas, de negócios, de patrimônio como um todo. Então, isso é possível. E quando você conclui um planejamento, ele, de tempos em tempos, Maria Laura, ele tem que ser revisitado. Então, você tem que enfrentar de novo o tema, né? Então, assim, parece que não para nunca. Por quê? Porque o patrimônio é impermanente. Ele muda.
a família também se altera, os filhos crescem, os estados civis se modificam, as pessoas se separam, se casam, as pessoas vão morar fora do país, aí como é que eu faço? Societariamente, tributariamente, a economia muda, mortes acontecem, enfim, você tem que rever isso de tempos em tempos. Marcia, ¿sabes una cosa que fiquei pensando? ¿Você não acha que em todo esse processo seria bom que dentro do escritório da advocacia hubiera talvez um terapeuta familiar que acompanhara o processo para poder administrar aquelas emoções talvez não processadas, aquela palavra não falada? Porque eu acho que, de novo, você marca muito uma família funcional de uma família disfuncional. Mas se chega no escritório uma família disfuncional que quer fazer seu planejamento. Falamos de 6 meses, sim, aí ela colocou um malabarismo. Eu acho que tem que ser uma coisa multidisciplinar. Você, qual é a tua experiência nesse aspecto? Da parte psicológica. Que a gente tem é a seguinte, muitas vezes você começa a fazer um trabalho numa família, e normalmente é assim, tá, Maria Laura? Chega na primeira reunião, olha, todo mundo se dá super bem, é super fácil a nossa conversa, né? O diálogo é fluido, nós nos damos super bem e tal. Eu tô com um caso que está encrencado há anos, assim, de uma família super disfuncional, e na primeira reunião todo mundo se dava muito bem, era tudo ótimo, era tranquilo, o que o papai falasse todo mundo faria. E não foi nada disso que aconteceu. E depois as pessoas vão se mostrando. E quando você percebe, como advogado, que existe ali uma questão de relacional séria, que pode comprometer ali o planejamento, como eu não tenho expertise para isso, eu não sou psicóloga, embora eu seja mediadora, eu não exerço, eu estudei mediação para ter a facilidade para conversar assuntos difíceis, para me ajudar no meu processo de diálogo, né? Uhum. Esses temas tão complexos. Mas veja só, quando você percebe isso, normalmente a gente, olha, eu acho que essa família deveria fazer uma consultoria, passar por um processo, muitas vezes de mediação, muitas vezes com um consultor que vai cuidar, vai fazer reuniões individuais com as pessoas e vai fazer reuniões em grupo e vai pensar também em estratégias relacionais, porque às vezes isso está tão ruim, está tão maculado, porque o ideal é que você construa o planejamento de uma forma conjunta. A co-construção é sempre muito orgânica, mas para isso, as pessoas têm que estar se entendendo, querendo. É ruim você colocar um planejamento goela abaixo, sabe? Agora, esse acordo que você vai cumprir. Muitas vezes não tem jeito. O papel do advogado é criar regras, né? Realmente regular a vontade das pessoas dentro dos permissivos legais. Então, eu não tenho esse papel, eu tenho que falar o que eu preciso falar de uma maneira que as pessoas me entendam, sem o legalês, e eu sei que eu estou lidando com pessoas que estão ali também com o seu emocional muito à flor da pele. À flor da pele. Porque são pais falando de filhos com capacitação para continuar o negócio, outros não, e ele os ama da mesma forma. Tem tantas vertentes, são filhos que muitas vezes não conseguem abordar um pai a respeito de algum querer, de alguma possibilidade, de alguma modificação que se faz necessária no sentido de atualização de uma empresa, de um processo, e o pai não permite. Enfim, e tem essa mistura da situação da empresa com o almoço no domingo. E sabes uma coisa, Márcia, eu me pergunto, esta mulher, você sabe que o público do Camino em geral é feminino, que difícil fica para esta mulher que é mãe, que é esposa e que também é sócia, estar em estos roles de defender al filho que tal vez no está tan capacitado, mas que también es heredero porque es tan filho como el que está capacitado. Entender que muchas veces a seu marido entregar o poder uma coisa difícil, porque partimos de uma base, e gostaria que você
me corrija si estoy errada. Quando uma mulher vai perguntar-lhe ao marido alguma coisa do patrimonial, em geral, para o homem significa uma luz de alerta, porque, opa, ou ela está desconfiando de algo, ou ela quer fazer algo, ou ela se quer independizar demais. Em geral, são contados os matrimônios em donde há uma comunhão de informação entre a mulher e o homem, principalmente nesta faixa 50 mais. Talvez as gerações mais jovens, Márcia, hoje sejam diferentes. Mas em nossa geração, havia uma coisa muito de que o gerente financeiro era o homem e a gerente executiva afetiva da família era a mulher. Então, no momento que a mulher quer entrar a ter o protagonismo, começa a ter um conflito dentro do casal. E, por outro lado, como mãe que quer defender a seus filhos, elas querem que todos tenham a mesma participação e tenham o mesmo trato. E muitas vezes na empresa familiar, o pai beneficia ao que tem mais capacidade ou que está mais perto dele no dia a dia. Concordas? Não. A ver, vamos, gostei. Gostei do Eu vou te debate. falar que eu não concordo. Eu acho algumas coisas assim. O pai beneficia não o filho, ele beneficia o negócio, normalmente. Né? Então, não é porque ele tem mais ligação com aquele filho, é porque aquele filho tem mais capacitação para aquele negócio. E você pode tratar os filhos patrimonialmente de forma igual. Você estabelece uma política de distribuição de lucros, que ofereça um fluxo financeiro constante, equilibrado para os teus filhos. Mas o poder de direção, de escolha, de gestão, tem que estar na mão, não é nada bom que ele esteja absolutamente dissolvido, dissipado entre as pessoas. Uma empresa com controle difuso não tem muita chance de se perpetuar no tempo. O controle é uma coisa importante, tem que estar nas mãos de quem conhece o negócio, de quem estuda o negócio, de quem se interessa pelo negócio. Então, não adianta a mãe querer tratar, é muito maternal isso, querer tratar igualmente. Trate-os igualmente sob o ponto de vista patrimonial financeiro, não sob o ponto de vista do poder. E eu acho também o seguinte, Maria Laura, a gente, mulheres 50 a mais, eu não sei se a gente está vivendo tanto isso, porque muitas de nós trabalhamos. Eu vou te falar a partir de mim. Eu trabalho muitas horas por dia. Eu chegar em casa e ter que contar como é que foi o meu dia de trabalho e tudo o que aconteceu, é tudo que eu não quero. Eu quero falar bobagem, ver televisão, não falar de nada. Você não aguenta mais falar sobre aquilo. Obviamente que tem um limite para isso, que as pessoas da tua família, os teus herdeiros, a tua mulher, o teu marido, têm que conhecer aquilo que você faz, tem que entender alguma coisa daquilo que eles têm e de que será patrimônio deles também. Mas eu acho que tem um limite para isso, né? As pessoas e muitas vezes têm segredos de indústria, segredos de empresa, que às vezes você falando, você não pode falar determinadas coisas. Tem tantos negócios que são fechados com cláusulas que você fala de non-disclosure agreement. Você não pode falar, você não pode abrir determinadas coisas. Então, às vezes não é só o homem que eu não quero falar para minha mulher porque eu acho que ela está desconfiada. Às vezes é uma impossibilidade dele ou é um não querer, naquele momento, ficar falando de negócios de novo. Mas é importante a gente saber que o planejamento ele passa, primeiramente, por uma organização do patrimônio. E isso as pessoas têm que saber, elas têm que conhecer a declaração de imposto de renda do outro, entender o que temos. Ainda mais a depender do regime de bens, o que está na declaração de um é do outro também, né? Se não for casado no regime da separação total de bens, mas sim da comunhão, e o patrimônio foi construído durante a relação, metade de um, metade do outro. Não tem como. Então, o que acontece? Quando eu digo que o planejamento passa obrigatoriamente por um processo de organização do patrimônio, ele vai necessariamente estabelecer regras societárias e sucessórias para aquilo poder se organizar, né? Então, assim, a gente contempla tudo que possa gerar sucessão na empresa, no patrimônio como um todo.
E como é que se dá o ingresso desses novos atores? De filhos? Ou quem sabe, às vezes os filhos... Eu tenho uma empresa de tecelagem e eu tenho 3 filhos e os 3 querem ser médicos, porque o meu marido é médico. Eles querem ser médico, né? Eles não querem trabalhar na empresa, apesar de muito geradora de riqueza. Perfeito. Vamos cuidar da profissionalização dessa empresa. Como a gente já falou, profissionalizar não necessariamente significa eu mandar para casa quem seja da família. Significa eu tratar profissionalmente quem trabalhe na empresa, quem administre a empresa. Essa é a profissionalização propriamente dita, né? Mas a gente tem que pensar sempre assim. Eu tenho que preparar minha empresa porque e se acontece um divórcio litigioso ou a incapacidade permanente, que pode ser causada, a gente viu agora por um Covid ou por outras coisas, as pessoas ficam hospitalizadas meses ou ficaram, né? Graças a Deus, acho que não tantas ficam mais, mas essa incapacidade temporária ou permanente do principal executivo de uma empresa em virtude de uma doença ou de um acidente. Tem um potencial sucessor preparado? Tem um tratamento de profissionalização? Como é que faz se do dia para a noite isso acontece? Então, assim, qual é a consequência patrimonial de um falecimento prematuro, às vezes, desse filho, que recebeu uma participação, não tem filhos, é casado, e ao falecer, esse patrimônio vai parar na mulher dele. E essa mulher jovem se casa de novo, tem filhos, tem um outro marido, e quando ela morrer, vai ficar para essa outra família. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser discutido. Né? E o que eu te falei, a sucessão, ela adiciona muitos novos elementos, né? Muitas pessoas, sentimentos das mais diversas ordens vêm à tona, das mais diversas intensidades, é o poder, o dinheiro, e a depender da forma como isso é tratado, isso pode implicar uma reviravolta muito grande na família e no negócio. É por isso que a sucessão sem planejamento costuma ser conflituada, porque mesmo que você reúna assim as forças de Hércules para a composição de um acordo você tem que tentar fazer antes de dar o problema. Quando o problema já está instalado, é difícil você conseguir uma composição. É muito mais difícil. Ainda mais se eu tenho uma propriedade pulverizada. Não tem ninguém que tenha uma quantidade suficiente de ações, de participações societárias, para ter o controle. Está tudo. Cada um tem um pouquinho. Como é que a gente chega num acordo? Cada um quer uma coisa. Então, por isso, quando ainda está no nome do pai ou da mãe, quando eu ainda tenho controle, esse é o momento de planejar, esse é o momento de criar regras. Então, a gente faz que nem o japonês, planeja, planeja, planeja. A hora que a gente chega a um desenho, aí a gente parte para a execução. Às vezes a execução é uma coisa simples, depende só de de um acordo de acionistas, de uma holding. Às vezes pode ser muito mais simples do que se imagina. O planejamento em si é que vai discutir todas essas questões. E para isso você tem que ter habilidade e você tem que olhar para todas as nuances, né? Sucessórias, societárias, tributárias. Isso é importantíssimo. A gente trabalha no escritório com as 3 áreas do direito integradas. Né? Teve aqui meu sócio Kignel, que cuida da parte de família e sucessão, que vai cuidar das questões dos testamentos, das atas de incapacidade, dos próprios inventários, de doações. Eu que cuido das estruturas. Vai ter uma holding, vai ter um acordo de sócio, vai ter um trust, vai ter uma incorporação para a gente diminuir o número de empresas. Como é que a gente vai fazer essa governança? Como é que a gente estabelece tudo isso? E o longo, nosso terceiro sócio, que vê a parte, opa, mas peraí, qual a consequência fiscal disso? Né? É complicado. Sempre você tem que cuidar desses aspectos todos de uma maneira entrelaçada, interligada. Né? E o planejamento nada mais é que um plano de atos e negócios que você vai executar
para garantir uma transição tranquila do comando da empresa. Mas tem que ter inequivocamente a preparação, tanto dos comandantes quanto dos comandados. Porque para essa sucessão ser bem sucedida, eu tenho que cuidar não só do negócio, mas eu tenho que cuidar da família. E é vital que ele seja preventivo, como eu falei, antes da briga. Transparente, linear, bem costurado, tributariamente eficiente, como eu falei, mas com uma comunicação fluida, com coparticipação, com abertura para o novo, com respeito pelo outro. É muito importante. E às vezes é difícil. Às vezes tem planejamento que acontece sim, eu não vou mentir para você, goela abaixo, porque meus filhos não se entendem. Se eu não deixar a regra do jogo, eles vão brigar e eles vão acabar com tudo que eu construí a vida inteira. E às vezes tem sim que fazer goela abaixo. Eu desde el lado del camino, y gostaria ponerte uma coisa, Olin, que importante, você sabe que eu faço uma jornada dentro do Caminho do Encontro para esta mulher, com uma série de temas que ela tem que rever quando chega a seus 50, menopausa, para unas, outras niño vazio, quando os filhos se vão fora. Sim. Eu falo tanto de uma coisa que você trouxe agora, e o respeito por o outro, porque eso y el aceitar tal vez un otro punto de vista, saber escuchar, saber colocar a los filhos a la misma altura, no mai y filho, como podía ser cuando eran más pequeños, porque yo quise tal vez diálogo, hay veces simple, da vida diaria, de estar en la mesa no jantar, de un final de año viajando juntos, esa convivencia, ese diálogo, ese respeto va a ser entrenamiento para cuando llegue este momento. Porque nada es por acaso, Marcia. No es que se van a sentar a ver o planejamiento y de repente todo el mundo va a tener un diálogo maravilloso y se van a poder escuchar. Olin, qué importante cuando yo traigo desde el camino todo ese paso previo para llegar a este momento. Esa cosa de confianza, de tener a Ponchi con los filhos abierta, porque cuando llegue ese momento, toda essa relação que se vino trabalhando por anos se vai poner em cima da mesa, Márcia. Você falou uma coisa tão bacana. Esse é o conto de fadas da empresa familiar. Você falou do conto de fadas, do conto de Cinderela. Então, o ideal é que nas famílias se investisse nesse relacionamento, nesse cuidado, nesse entendimento do que é o negócio, da relação e etc. Por quê? Porque, Maria Laura, eu vou ser sincera com você, a família e a empresa, elas têm tempos diferentes. Totalmente de acordo. A relação, ela às vezes demora para ela entrar nos eixos, para ver um entendimento. E a empresa ela não espera, os negócios não esperam. Houve uma proposta ali do investimento com o investidor, não espera. Eu vou fazer isso, como é que é? Enfim, então você tem que estar preparado na sua empresa e o ideal é que você já venha fazendo o seu planejamento familiar, da relação familiar, há anos antes disso, para as pessoas já terem, né, esse estofo para saber como é que elas devem agir no momento desse, para o conhecimento que elas devem ter do negócio. Por isso que é bom irem aprendendo noções de contabilidade, noções do próprio negócio, para poder chegar no momento em que elas têm que participar daquilo, saber o que falar, saber como ter uma posição que é própria. Eu não preciso falar com o outro para saber aquilo que eu penso a respeito da empresa. Então, enfim. Mas isso que você falou é o mundo ideal, né? Enfim. Assim, é festa para os meus olhos, mas não é o que acontece. E a empresa tem um outro ritmo. E se ela tiver que esperar um andamento da boa relação familiar, muitas vezes perde-se um negócio ou até causa-se um prejuízo. Mas, Márcia, o que eu te quise falar é que comienza muito antes, Márcia. Comienza a los 13, a los 14, a los 15, não comienza a los 30, no momento em que estão todos dentro da empresa. É um trabalho muito prévio que muitas vezes você só está investindo na relação com os filhos e a família, no diálogo, na conversa, en mantenerlos informados. Cuando llegue un momento, ellos ya tienen un capital de ellos, en ese aspecto, falo, porque
muchas veces tienen más que tienen filhos de 15, 18, 20, y tal vez esto sea un poco más na frente, mas ir investindo agora é para que quando chega o momento, a pessoa esteja estruturada. Eu não acho que seja de um dia para outro. Não, não é de um dia para o outro e tem que se trabalhar isso, né? As pessoas deveriam trabalhar bastante e a família empresária deveria trabalhar nesse sentido. A partir do momento que se reconhecem com um negócio empresarial familiar, deve-se trabalhar essa relação. E também, e tem coisas muitas que interferem na proteção do patrimônio, muitas vezes em benefício de todos, sem que, por exemplo, um membro da família ele pode causar um desgaste enorme sem que ele tenha controle disso. Eu vou te dar um exemplo. Já aconteceu várias vezes da gente ter empresas que, digamos, é uma holding que participam os pais, os irmãos, os pais já doaram para os filhos, e um patrimônio grande, e de uma empresa, sei lá, pode até ser uma empresa patrimonial, que tenha só imóveis, digamos, mas que receba aluguéis, etc., uma empresa rentável. Ótimo. Aí essa pessoa, eu sou casada com uma determinada pessoa que está muito bem, ótimo, maravilhoso. Aí o negócio do meu marido começa a dar problema. E tem uma ação determinada, sei lá, trabalhista ou com algum credor que vem para cima do casal por causa do nosso regime de bens. Então, o que acontece? Eu passo a colocar em risco o patrimônio dos meus irmãos e dos meus pais, sem que eu tenha controle disso, sem que o meu marido tenha controle disso. Então, essas situações todas acontecem e a gente tem que estar preparado psicologicamente e precisa agir rápido. Isso. Precisa agir rápido para você não contaminar o patrimônio de todo mundo. Então, às vezes, um regime de bens é um problema, né? Então, por isso que a gente fala que tem que tratar tudo de uma forma holística, olhar a família, olhar os casamentos. Quando a gente faz uma reunião com o cliente, a gente fala, e seu filho é casado? É casado. E a mulher faz o quê? Ela trabalha. Aonde? Numa empresa, na empresa do pai. A empresa do pai, está bem a empresa do pai, porque você precisa saber se ela pode, se esse filho indiretamente pode colocar em risco o patrimônio. Não é que ele vai ficar sem receber, mas ele tem que receber com algumas condições que o protejam e protejam o patrimônio, né? Então, assim, é bem amplo, porque a gente fala de vários núcleos familiares, porque tem o núcleo do pai e da mãe, depois cada um dos filhos é um núcleo novo, e os filhos dos filhos, e a gente quer manter esse negócio para a posteridade, né? Porque, assim, María, alguien pidió, creo que fue Ángela Luna, ¿cuáles serían las pautas, las primeras pautas que você daría en cuanto a pensar en un planejamento? ¿Cuál sería o início? O primeiro passo, antes de mais nada, é olhar o patrimônio e organizar o patrimônio. Veja só, a organização patrimonial ela pode até ser uma empreitada solo, isolada, sem você fazer o planejamento sucessório, mas você não faz um planejamento sucessório sem fazer uma organização patrimonial. Isso é indissociável. Porque, assim, pode até acontecer que depois de uma organização patrimonial você descubra que você não tem que mudar nada na estrutura. Mas você tem que verificar se aquela estrutura está condizente com os propósitos do planejamento, se os ativos estão alocados nos lugares certos, se tem eficiência fiscal, porque a organização patrimonial ela consiste basicamente na análise da alocação de onde estão esses ativos que compõem o patrimônio familiar como um todo, em que estruturas eles estão, e na discussão se aquela afetação, se aquela localização dos bens é a mais adequada sob o ponto de vista fiscal, familiar e sucessório, né? Então, a gente olha a época e a forma de aquisição daquele patrimônio, a destinação que se deseja dar para aqueles ativos, eu tenho que olhar também a curto, médio e longo prazo. E às vezes a pessoa não sabe, mas ela tem que imaginar alguma coisa, né? A gente às vezes não acerta na mosca, mas precisa tentar. Se é mais apropriado que aqueles ativos sejam detidos pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, se pela pessoa jurídica por uma holding, por uma empresa operacional. Posso perguntar-te o que é uma holding para que você explique ao público? Porque isso foi uma coisa que falamos
Quando falamos no telefone, eu acho super importante dar algumas definições. A holding, né, que todo mundo ouve nas novelas, vamos fazer não sei o que na holding, na holding. A holding não é nada mais do que uma empresa detentora de ativos. Ela pode deter participações societárias, essa é uma holding pura. É uma empresa que detém outras empresas, participação em outras empresas. Ela pode ser uma holding patrimonial, ela detém patrimônio, carros, imóveis. Né? Normalmente ela não detém dinheiro. Por que uma empresa não detém dinheiro? Holding ou não holding? Porque a tributação dos rendimentos financeiros dentro de uma pessoa jurídica é altíssima. É altíssima. Ela é muito mais baixa dentro de uma pessoa física, ou pode-se até pensar numa estrutura de fundo e etc. Mas, dentro da pessoa jurídica, ela é ineficiente sob o ponto de vista fiscal. Então, normalmente, esses ativos vão ser, como eu disse, participações societárias, imóveis, direitos. Então, a holding é uma empresa que hold, que segura, que detém esse tipo de bens. Ela recebe este nome. Então, normalmente, o que acontece? Quando eu tenho o que é a holding pura? Eu tenho uma série de empresas, uma que faz cimento, uma que faz plástico, uma que faz. Eu vou colocá-las debaixo de uma holding para quê? Para eu ter uma caixinha só, onde eu coloco todas as regras de acordos, de governança, dentro desta holding, que vai valer para todas aquelas que estão abaixo dela. Entendeu? Eu crio uma governança. O que é criar governança? Eu concentro ali. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar todas as regras para todas as empresas a partir de uma holding, mas é uma empresa como outra qualquer, uma limitada, uma SA normalmente, e é só para ficar bonito na novela, porque não é nada mais do que isso. Né? Mas, e a mesma coisa também que a gente fala, vamos fazer um fundo exclusivo, um fundo é uma estrutura um pouco mais complexa, que é feita normalmente por bancos, enfim, a gente pode um dia falar sobre isso. Ou vamos fazer uma estrutura offshore. O offshore é uma empresa que está fora do Brasil, pode estar num paraíso fiscal ou não, enfim. Trusts também, que um dia a gente pode conversar sobre isso. Esse é um pouco mais complicado, que não existe na nossa legislação. Mas são estruturas que nos permitem organizar patrimônio. E como é que a gente sabe? Cada organização, que é o primeiro passo, ela tem que ser, Maria Laura, sob medida para aquele determinado patrimônio. Porque cada espécie de bem ela pode ser mais eficiente e proveitosa, tributariamente falando, numa determinada estrutura que em outra. E o que acontece? Você tem que pensar não é só no ponto de vista tributário, você tem que pensar no ponto de vista civil, organizacional, sucessório. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é simples. Eu vou misturar holding para a gente ver um pouco isso na prática, porque eu fico muito. Eu evito legalês, mas para a gente poder sentir isso. Né? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo simples. Um casal casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum. Ele tem 3 filhos. E ele detém imóveis só, dentro de uma... Não estão dentro da holding. Ele tem imóveis que são todos destinados à locação. Gera uma receita financeira bacana para aquele casal, e eles não têm a menor intenção de alienar aqueles imóveis, porque, primeiro, que eles vivem dessa locação, e segundo, que eles acreditam que isso seja uma poupança para os filhos, né? Para o futuro dos filhos, para suportar as necessidades dos filhos, porque existem empresas que são rentabilíssimas, que têm imóveis e que são rentabilíssimas, né? As pessoas vivem daqueles rendimentos. Então, nesse caso, a gente inicialmente imagina que a melhor alocação seja, em termos de organização patrimonial para aqueles imóveis, a conferência deles para uma pessoa jurídica. Então, a pessoa física confere para uma pessoa jurídica, que é uma holding, que vai deter esses imóveis, é tributada pelo lucro presumido e, de preferência, uma SA. Daqui a pouco eu falo porque uma SA.
Vamos chegar lá. Por que que eu vou usar essa ferramenta societária? Uma holding SA, tributada pelo lucro presumido. Por que que eu vou fazer isso? Que eu estou falando um grego arcaico aqui para vocês. Mas deixa eu tirar do juridiquês e falar. Por quê? Porque, a receita de locação da pessoa jurídica, comparada com a pessoa física, é muito menor. Né? Não passou a nossa reforma aí tributária, vamos lidar com a realidade que a gente tem hoje. Esses imóveis, olha que coisa interessante, isso é sob o ponto de vista civil, e é uma questão sucessória. Veja que importante. Esses imóveis, que hoje são detidos pelo pai e pela mãe, eles passam a pertencer a uma sociedade, onde as deliberações acerca dos seus destinos vão caber aos sócios na proporção das suas participações societárias. E admitindo que no falecimento de um dos membros do casal, sem um testamento, essa sociedade com esses imóveis ela vai pertencer 50% para o cônjuge sobrevivente e 50% para os 3 filhos. Então, esse pai ou essa mãe que ficou viúvo ou viúva vai depender de um filho para poder deliberar, porque a maioria é 50% mais um. Ele tem só 50%, ele precisa de um filho. Por isso, uma SA, onde as deliberações são por 50% mais um. Eu tô fazendo uma organização de patrimônio, eu estou fazendo um planejamento aqui com vocês, tá? Estou planejando com vocês. Ah, mas eu queria uma limitada. Olha, numa limitada a gente precisa de 75% do capital para votar. Aí você vai precisar de 2 filhos. Será que é interessante? E depois, na tua falta, os 3 filhos. 2 fazem 66,66%. Não fazem 75%. Eu vou ter uma sociedade engessada, porque eu vou precisar da unanimidade para tudo. É bom isso? Não, não é bom. Então, vamos pensar numa outra estratégia. Vamos pensar numa SA. E, mas é muito diferente da limitada. Aí entra, não é, acontece isso, acontece aquilo. E aí o cliente vai ver se aquilo se enquadra para ele. Mas seria muito bom que fosse dessa forma, para não depender de deliberações unânimes, porque a gente, como diz o outro, a unanimidade é burra, né? E mais? Por que é bom? Por que é bom estar numa sociedade? Porque a sociedade te dá a possibilidade de você fazer um acordo de sócios ou um acordo de acionistas, criando todas as regras para votar, para receber dividendos. Quando eu quero ir embora, porque a pior coisa é querer deixar os filhos todos trancados ali dentro, engolir a chave e falar, vocês vão ficar juntos. Não. Como é que eu regulo a saída de alguém que queira sair? Às vezes até para preservar a relação fraternal, a relação de irmãos, né? Porque eu posso amar a minha irmã, meu irmão, mas não querer ser sócio deles. Então, assim, eu crio regras ali. Mais um motivo para eu fazer a holding nesse formato, estou planejando. Sob o ponto de vista fiscal, o imposto causa-mortes do imóvel, ele é ao valor venal, ao valor de mercado, de venda desse imóvel. E ele pode ser muito menor se for na empresa. Por quê? Porque eu posso conferir o imóvel pelo valor que está na minha declaração, normalmente muito menor que o valor de mercado, e depois o imposto incide, pode até haver um questionamento por parte do fisco, mas o imposto incide sobre o valor do patrimônio da empresa e eu conferi pelo valor de custo desses imóveis da minha declaração. Então, o que acontece? Normalmente, o imposto de doação, de novo, pode haver um questionamento, ele é menor se os imóveis estiverem dentro de uma empresa. Então, estou economizando o imposto também. Sob a ótica da preservação do patrimônio e do relacionamento familiar, a perspectiva dessa assinatura do acordo de sócios é fantástica. E outra, eu preservo de diretamente os meus problemas pessoais afetarem tão diretamente o patrimônio da minha família como um todo. Ou eu tenho um bloqueio e vai chegar diretamente no imóvel que é de todo mundo, aí ninguém consegue vender, ninguém consegue movimentar esse imóvel, então eu bloqueio o patrimônio de todos
de toda a família, dos irmãos, dos pais, etc. Né? Então, vamos inverter. Estamos planejando de novo. O que acontece se o casal mantiver os imóveis destinados à locação nas pessoas físicas deles? Vamos ver o que acontece com isso. A tributação da receita de locação vai ser muito maior na pessoa física se comparada com a pessoa jurídica. Esses imóveis, na eventualidade do falecimento de alguém Entra na sucessão. Vão matar o marido. A mulher fica com 50% e os filhos ficam com 16,66 cada um. Né? No nosso exemplo, há 3 filhos. E para a movimentação desses imóveis, obrigatoriamente existe uma coisa que é o condomínio civil, que várias pessoas são donas de partes de um mesmo bem. O que acontece com isso exige absolutamente a unanimidade. Então, aquela mãe que precisava de um filho só para decidir o que fazia na empresa e com os imóveis, agora ela precisa dos 3. Pior, se eles forem casados ou viverem em união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, precisa do cônjuge também. E se um cunhado brigou com o outro, brigou com a cunhada e não sei o quê, e vai fazer jogo duro para assinar o documento, bloqueia o patrimônio. Você não consegue vender aquele imóvel, não consegue movimentar aquele bem. Isso é muito ruim. É muito ruim para o patrimônio e para a família como um todo. A doação de bens imóveis, ela tem, também quando está na pessoa física, que ser realizada por escritura pública. E aí, da mesma forma, os pais podem reservar consigo o usufruto, né? Porque os pais dentro de uma empresa podem doar numa propriedade e ficar com o usufruto, continuar recebendo os valores, né, da empresa, os dividendos, e ter o direito absoluto de voto naquela empresa. E aquela empresa, que se for vender um imóvel, quem vende é a empresa. Vamos lá, eu vou falar sobre isso. Só voltando um pouquinho. Então, assim, na pessoa física precisa de escritura pública e o imposto causa-mortes, como a gente falou, costuma ser maior. Não tem como celebrar um acordo de sócios. E aí tem uma outra questão, que é a da venda, né? Às vezes a gente faz um planejamento sucessório e às vezes os pais querem doar imóveis para os seus filhos e reservar com eles o usufruto. Né? Então eles ficam com o direito de usar e fruir daquele imóvel e os filhos têm a nua propriedade. Quando os pais falecem, o usufruto se extingue com a morte, é algo que não se transmite. Então, os pais falam assim, agora vamos alienar esses imóveis. O que acontece? Nesse caso, a venda deve ser concretizada pelos nusproprietários, ou seja, pelos filhos, não é pelos pais. Então, aí, lógico que eu vou ter que ter a anuência dos usufrutuários, mas o dinheiro entra para quem? Entra para os nusproprietários. Se tivesse dentro da holding, o que ia acontecer? A pessoa jurídica é que é a vendedora, aí tem uma tributação, e os pais, tendo o usufruto de voto, poder político, eles podem determinar como é que vai se dar a divisão daqueles dividendos. Como é que vai acontecer? Você vai distribuir aqueles dividendos, você vai reinvestir o dinheiro em outro imóvel e etc. Ou seja, os pais continuam no controle. Podem continuar no controle, mas eles já estão dando oportunidade para os filhos participarem, eles já estão testando os filhos, eles podem ir abrindo mão desse usufruto pouco a pouco para ir vendo como é que os filhos se mostram. Né? Então, tudo isso é muito importante. Então, esse exemplo que é simplérrimo, é um beabá, quando você organiza o patrimônio, coloca dentro de uma holding, por exemplo, e planeja a sucessão, você pode economizar imposto de uma maneira lícita, eficiente, né? Você usa as ferramentas apropriadas, você pode manter os direitos políticos e econômicos para os pais, você pode criar regras de convivência. E com tudo isso, o que você faz? Você mitiga desavenças que infelizmente, vão afetar a convivência familiar também. Né? Marcia,
Tenemos a alguien que está preguntando, ¿una administradora de imóveis propios en vez de holding? Uma administradora de imóveis próprios é uma holding. É uma holding. Ela detém imóveis próprios, exatamente um conceito de holding imobiliária. É sinônimo. Você vê como nome, uma holding, uma administradora de imóveis próprios. É isso, é sinônimo. Bien. Si o casal só tiver un inmóvil en ese mismo modelo, ¿debería resolver o planejamento sucessório? Só um imóvel? Depende. Vamos lá, digamos que esse imóvel seja o imóvel de moradia desse casal. Uhum. Né? Eu entendo que não deveriam fazer nada e o casal mora lá. Por quê? Primeiro, porque o imóvel onde você reside, ele está protegido por um instituto que se chama bem de família. Então, você pode ter uma etc. Só se você tiver dívidas do próprio imóvel, que o imóvel serve para quitar essas suas dívidas, né? Dívidas de condomínio, de PTU e etc. Porém, se você tem um imóvel só, eu acredito que não é conveniente essa doação e colocar a doação do imóvel, né? Porque eu acredito que deva permanecer com os pais, porque você vai deixar os pais sem nada, é muito ruim também, do seu ponto de vista psicológico. Afetivo. E a gente vê, infelizmente, viu? Infelizmente, pais que doam e que depois têm que ir lá com o pires na mão, pedir coisa para filho. É triste. Mas é uma realidade tão frequente, Maria Laura, que eu gostaria de te falar que não é assim. Mas é assim, muitas vezes. É triste, mas muitas vezes acontece assim. Não é só na novela das novelas. Não, acontece. O ser humano, às vezes, ele nos causa espanto, mas enfim. Alguém pergunta, depois da organização, qual é o próximo passo, Márcia? Você organiza o patrimônio. Então, o que é organizar? É ver, olha, esse imóvel está aqui, ele devia estar aqui, devia estar na pessoa jurídica. Essa empresa detém vários imóveis. Não, vamos tirar os imóveis de dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa tem riscos. E os imóveis são é um patrimônio que ele é muito mais protegido de riscos. Então, eu separo o patrimônio de operação, porque operação tem risco. Então, peraí, deixa eu tirar os imóveis de dentro da empresa. Então, deixa eu criar umas regras aqui para a empresa que são diferentes das regras para minha holding, detentora de imóveis. De repente, eu posso alugar esses imóveis, é o imóvel que a empresa usa, eu posso alugar desta empresa que detém os imóveis para a empresa operacional, gerando também um planejamento fiscal interessante, fazer uma economia de impostos. Enfim, isto é organizar. Planejar é que regras a gente vai criar. Como é que a gente vai fazer isso? Tem um filho que foi morar nos Estados Unidos. Opa, precisamos programar a sucessão desse filho. Quem programa a sucessão desse filho é o pai, que vai morar fora através de um trust. Não é o próprio filho. Não é o próprio filho. Ele recebe... Marcia, ¿sabes quiero responderle a Paula Nayem, porque también preguntó antes que se nos acabe el tiempo, nos quedan 2 minutos. Dice, mesmo que seja con usufructo dos pais. Paula, ¿por qué no completás un poquinho más la pregunta? Porque yo acho que vinieron otros temas y ficó desligada. Vamos a esperar a que ela nos mande el texto. Pois não. Digo a la conclusión que llego de todo lo que escuto hoy, Marcia, além de que vamos a hacer un curso para falar sobre mulheres y la situación patrimonial y de suceso, cómo faço para me preparar a una eventualidad. Así que ya vamos a pensar juntas en los módulos de un posible curso para colocar dentro do camino, porque es un tema importantísimo para educar a esta mujer, importantísimo. Y te das cuenta que en todo, Marcia, muchas veces o casal o el marido haya que es un gasto trazer uma equipe de advogados para fazer este planejamento e claramente, quanto mais demorem, mais custos vão a ter e mais possibilidades de perder patrimônio por la falta de planejamento ou de organização. Então, realmente não é um custo, é um investimento isto. Maria Laura, é um investimento, sim. Você sabe que o Maquiavel tem uma frase fortíssima, né?
Eu acho que é no Príncipe, ele fala assim, os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai Que do que quem lhe sacou o dinheiro. do que a perda do patrimônio. Então, veja só, é impressionante isso. Mas eu acho que um curso, uma preparatória... Deixa eu só ver o que a Paula falou aqui. Estava falando imóvel único. Se tem muitos riscos para os pais se eles doam, mas com usufruto próprio. Paula, querida, o que acontece é o seguinte, se esses pais quiserem vender o imóvel, eles vão precisar do ok dos filhos, eles vão depender desses filhos. Então, e muitas vezes até de noras ou de genros. Então, eu acho que se é o único imóvel, eu não faria isso. Eu não aconselharia. Bem, bem. Mas se Bom, você tiver dúvidas, você tem aí meus contatos. É um prazer sempre falar com você, Paulinha. Então, fala, fala. não, Estamos falando do Maquiavelli e do príncipe e do conceito. então, veja só, eu acho que não tem uma maneira de você se preparar para tudo isso. Eu acho que as pessoas devem entender, eu sou uma advogada societária, então, assim, a gente pode dar noções, como a gente falou, o que é uma holding, que todo mundo fala, eu não sei o que é uma holding. Uma holding, né, vamos desmistificar isso, uma sociedade simples, vamos entender o que é um acordo de acionistas, vamos entender algumas noções básicas sobre algumas coisas de empresa, o que acontece. Mas no dia a dia, eu acredito que as pessoas que tenham uma empresa, elas devam se interessar por aquele negócio, tentar participar daquele negócio, tentar aprender, tem cursos ótimos para isso. Então, assim, eu vou ter uma noção básica de contabilidade para não contadores. Tem um cursinho de 1 mês no INSPER. Tem cursos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Se você tem interesse naquilo, sim. Agora, se o teu interesse é conhecer, saber o que existe, o que tem, ou quando o teu marido, ou a tua irmã, ou a tua filha fala em holding, acordo de acionistas, em offshore, em trust, saber mais ou menos o que é isso, aí é uma outra história, para você ter um conhecimento assim. Agora, a negociação, aquilo que acontece dentro da empresa, você só entende quando você vivencia, porque cada core business, cada empresa é diferente da outra, o negócio é diferente, a governança é diferente. A governança é a política, é o sistema político, é como se governa aquela empresa. Cada uma é uma, né? Posso dizer? Sim, Márcia, pode responder. pequena empresa que tem apenas um imóvel e o casal com outro imóvel residencial. O que sugere? Então, já tem uma empresa com um imóvel. Então, já foi formado uma holding com um imóvel. Eu sugiro que se faça um acordo de, se tiver filhos, que se faça um acordo de sócios, né? Que se criem regras, tanto para eles ficarem juntos como para eles se separarem, regras de o que acontece se eles entrarem em conflito, vamos vender esse imóvel, o que vai acontecer. Então, tudo isso é importante que haja um regramento para essa empresa que já detém esse imóvel. Regras de venda, eu acho que é importante a criação de regras. Agora, os pais podem sim doar a nua propriedade dessas cotas ou dessas ações para os filhos e reservar consigo o usufruto político e econômico. Eles continuam mandando e eles continuam eles mesmos recebendo os dividendos da holding. Eu quero fechar com a pergunta de Homero que achei super interesante. Dice, ¿cuál es la mejor manera de una mujer convencer al marido para comenzar un planeamiento, ya que una separación puede causar un problema para la mujer? Adorei pergunta Isso não é um masculina. irmão, isso não é um irmão, viu? Olha, você sabe, Maria Laura, a gente fala até o oposto, né? Que o pior não, o mais forte é sempre o sócio de travesseiro, né? Porque a mulher influencia o homem influencia a mulher. Isso acontece. Sim. Mas veja só, como é que ela convence? Eu acho que ela convence falando um pouco, conversando com bastante tranquilidade sobre a finitude, sobre não estarmos mais aqui, sobre como eu preciso estar preparada se acontece alguma coisa para cuidar desse patrimônio que você está construindo em prol de nós todos. Como é que eu faria se tivesse um problema? A quem eu devo recorrer, né?
Então, eu sou advogada, meu marido tem uma empresa metalúrgica, eu não tenho a menor ideia do que acontece lá. Me explica o que eu tenho que fazer, né? Ou eu sou a Maria Laura, faço esse trabalho tão bacana, mas não entende daquilo que acontece na empresa. Então, eu acho que ela pode se interessar, mas ela tem que conversar assim. Olha, eu acho que a gente fazer um planejamento, porque assim, você deixar uma herança para um filho é uma coisa maravilhosa, mas você deixar uma herança com regras de sucessão, com acordo, com planejamento, você está deixando uma coisa muito maior, porque você está deixando a grande possibilidade deles continuarem irmãos, deles continuarem se dando bem. E desse patrimônio se perpetuar para as outras gerações. Então, deixá-lo com regras, eu acho que isso é a grande abordagem. É a grande abordagem. Eu diria isso, Homero. Eu diria o seguinte, olha, crie regras, porque você está aumentando progressivamente as tuas possibilidades de manutenção desse patrimônio e da manutenção da boa relação familiar, inclusive criando regras de separação entre teus filhos, para continuarem irmãos, não obstante, não continuem sócios. Dice, se você pegar Covid e ficar internado 90 dias, o que eu faço? Depende. Às vezes nada, porque a empresa às vezes está profissionalizada, ela tem uma estrutura. Se ela não tiver profissionalizada e não tiver um treinamento para como é que eu continuo a administração dessa empresa, ou vamos supor que essa pessoa que está internada é o único administrador da empresa e não tem um procurador. Engessou. Então, olha como você precisa olhar para isso. Você precisa realmente entender, a gente precisa entender, é muito difícil isso, que a gente não é eterno e que as coisas acontecem assim, quando a gente menos espera. E esse Covid foi um excelente exercício, porque eu ouvi tanta gente me falar assim, não, aqui é imunidade de rebanho, a gente não pega isso, e pegou. E aconteceram coisas dificílimas em várias famílias empresárias que eu conheço. E os rumos mudaram. Mudaram. E isso aconteceu, Maria Laura, da noite para o dia. Sí. Bueno, señora, 20:37, llevamos 1 hora y 7 minutos, podía ficar 2 horas a más. Para mí es una honra tener a você como columnista do Caminho do Encontro, uma honra mesmo, porque eu acho que o conteúdo, não só o conteúdo, a forma como você lo explica, como você lo trae, consigue concretar o propósito do Caminho do Encontro, extenderle la mão a esas mulheres, traerles informação em uma linguagem que elas puedan incorporar lo que están escuchando. Que bom. Márcia, muito obrigada por estar aqui. Nos encontramos seguramente en una próxima live en el mes de la mujer, que va a ser en marzo, y ya vamos a pensar juntas cómo vamos a estructurar ese curso para que estas mujeres aprendan. ¿Ok? Vamos. Muy obrigada. Obrigada a toda la platea, las que estaban en Argentina, tuvimos Estados Unidos a Cimatar, tuvimos gente de varios lugares. A todos vocês, muito obrigada y hasta la live de mañana con la doctora Adriana Vilariño. Márcia, un beso en el corazón. Beijo. Obrigada a todos. Fica gravada para aqueles que